Então, vamos lá. Vamos hoje falar sobre a mulher e a informalidade. E é aqui para falar sobre a mulher e a informalidade, nós temos a Janete, a Selma e a Juliana. Né? A Janete, a Juliana e eu somos candidatas a vereadora, né? Nós somos pré-candidatas. E a Selma é uma atuante, né? Ela é feminista, ela está aí na briga pelas mulheres, pela emancipação das mulheres, e a gente vai bater um papo hoje a respeito disso, como as mulheres são afetadas pela questão da precarização do trabalho. E eu gostaria, para começar a falar sobre isso, chamar a Selma Adão, que é a nossa representante do PDT, e ela mesma vai se apresentar. Pode começar, Selma. Oi, queridas, boa noite para vocês. Terezinha, uma honra de ser convidada por você, que eu tanto admiro pela mulher que você é, educadora, socióloga, uma estudiosa, uma defensora das mulheres, e agora pré-candidata a vereadora em Blumenau. Então, é uma honra poder ser convidada por você, para que, tanto com a Janete quanto com a Juliana, nós possamos aí travar um diálogo sobre essa questão do mercado de trabalho informal para os brasileiros e, sobretudo, para as brasileiras. Então, querida, muito obrigada, uma boa noite para nós e que nós possamos travar um diálogo aqui de aprendizado, de informação e de resistência, né? Que é a palavra que mais nos cabe para esses momentos tão difíceis. Obrigada. A Janete, né, que ela também é candidata pelo PDT, né? Ela é pré-candidata a vereadora, ela pode fazer uma breve apresentação. E em seguida já passamos a bola para a Juliana. Está fechado o microfone, Janete. Opa, boa noite, sou Janete Teixeira, pré-candidata a vereadora em Florianópolis, sou feminista, estou presidenta da AMT, estadual da AMT, Ação da Mulher Trabalhista, faço parte do grupo gestor do Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina, sou coordenadora na verdade, idealizadora do projeto PVC, o Pré-Vestibular Comunitário Gratuito. Então, estamos aqui. Muito obrigada, Terezinha. É uma honra aqui estar com você, você sabe disso. A Juliana e a nossa querida Selma também, nossa parceira aí. Muito obrigada. Juliana, é contigo. Então, meu nome é Juliana, né? Sou pré-candidata a vereadora também aqui em Blumenau. Desde já agradeço o convite, Terezinha, da outra vez, né? Tentamos marcar uma live e não conseguimos, mas dessa vez vai. Nós fomos pé frio, né, Juliana? Sim. Dessa vez também, mas agora a gente foi persistente. Eu não conhecia a Selma Adão, mas agora um prazer enorme estar lhe conhecendo. Janete também, prazer, né? E vamos falar hoje sobre a informalidade das mulheres no mercado de trabalho, então. Então, vamos lá, né? Como que a informalidade afeta o trabalho feminino? Para quem não me conhece, eu sou professora Terezinha Cardoso, eu sou pré-candidata a vereadora pelo PT aqui em Blumenau, eu sou socióloga e penso que esse tema é muito pertinente porque tem diferença no mercado informal para a mulher que é negra, para a mulher que é deficiente, para a mulher que é burguesa, para a mulher que é trabalhadora. Quem são as mulheres que estão no mercado informal? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer. Primeiro, que a mulher na história, ela foi entrando dentro do mercado, dentro do trabalho, como aquela que vai complementar a renda do marido. Então, quando a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, ela ainda leva mais de 20 anos para poder ter um CPF, que é um cadastro de pessoa física. Até então, ela não era uma pessoa física. Ela era apenas um número físico emprestado do seu marido. E se ela fosse solteira, do seu pai. Preste atenção nisso. Eu lembro quando eu era criança que a minha mãe usava o CPF do meu pai para poder fazer compra. E a minha mãe trabalhava fora. Era tipo assim, eu estou permitindo que você compre, mesmo que você trabalhe, mas é porque você não é uma pessoa física. Veja como a gente não percebe essas coisas. Aí, eu quero dizer com isso é que esta pandemia, ela veio descortinar essa questão da desigualdade de gênero no mercado.
Por quê? Segundo a Juliana, a charada nossa Juliana aí, né? A Juliana Domingos de Lima, que é uma historiadora e pesquisa sobre isso, ela publicou no dia 24 de 3 de 2020, no portal do IG e do portal do Terra também, um artigo falando sobre a questão da informalidade e como isso afeta as mulheres. Na verdade, a mulher, ela tem uma renda, muitas vezes, que é a maior parte da renda da casa, quando ela está acompanhada, mas isso não aparece. É aquela mulher que faz o brigadeiro para vender, é aquela mulher que faz o bolo no final de semana, é aquela mulher que é ambulante, é aquela que vende Natura, vende Avon, né, que a gente conhece muito bem, vende lingerie, enfim. A mulher se vira nos 30 para não deixar faltar comida dentro de casa para os filhos, para não deixar faltar as coisas de primeira necessidade. Mas como a gente vive numa sociedade ainda patriarcal e machista, há pouco tempo está se reconhecendo isso. E como que as mulheres são afetadas com isso? Com a nova reforma que a gente teve, reforma trabalhista, com essa carteira verde e amarela do seu Paulo Guedes, que empurrou ainda mais as pessoas para a informalização e eles perderam os seus direitos trabalhistas, o que vem acontecendo com isso? Pô, a mulher, ela é empurrada, a gente está vivendo um fenômeno chamado uberização mundial, mas que está afetando em cheio o Brasil. Aí a mulher fica um pouco mais, né, velha, coisa e tal, ela está trabalhando lá no banco, vou dar um exemplo isso. A mulher lá no banco está trabalhando, ela ficou um pouco mais de idade, ela já não trabalha mais no caixa, porque eu tenho que ter uma mulher de aparência bonita, eu já boto ela lá para trás, onde as pessoas não veem. Daqui a pouco eu já mando ela embora. E esta mulher, ela vai para o mercado informal, porque ela já tem uma certa idade, é difícil de competir no mercado de trabalho. Aí acontece o quê? Ela vai trabalhar no iFood, ela vai trabalhar no Uber, por quê? Porque o horário ele é ajustado para suas necessidades. Ela precisa pegar o filho na creche, ela precisa levar o filho na escola, ela precisa, enfim, limpar a casa, ela precisa dar um jeito. Se a gente tem que pensar que nós temos 52% de famílias brasileiras onde a mãe são provedoras sozinha, e daí ela tem que se virar ainda mais nos 30. Mas olha o que acarreta isso para a mulher. Ela, uma vez que está trabalhando no Uber, no iFood, nos aplicativos, seja como for, de maneira informal, ela acaba não tendo direito a férias, ela não tem 13º, ela não tem garantias trabalhistas. Ela, se ficar grávida, não vai ter a licença maternidade. E daí as pessoas dizem para as mulheres, e colocam isso na cabeça de muitas mulheres, você vai ser empreendedora de si mesmo. Eu não posso mais ouvir essa palavra empreendedora. Não, você é trabalhadora. Empreendedora do quê, gente? Empreendedora do nada? Aí você pega, o pessoal vai ali na TV, vocês devem estar assistindo muito agora na pandemia, e coloca ali na TV, iFood, aquele filho que tem muito orgulho da mãe, que ela entrega comida pelo aplicativo de bicicleta, ganhando R$2,50 cada entrega de um sanduíche, de um iFood. Outro dia, uma senhora aqui perto da minha casa me disse, eu quase chorei, gente. Era frio, estava chovendo, ela disse que ela ia fazer 2 entregas. Eu falei, posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Quanto é que tu ganha? E é 5 quilômetros daqui onde é que ela tinha que fazer a entrega. Eu ganho R$2,50 por entrega. Eu fiquei olhando assim para ela, falei, como? Tu vai ganhar R$5 para ir lá e voltar? Para quem está nos ouvindo, eu moro na Fortaleza, tipo assim, é lá na escola agrícola. Só que ela vai lá, ela leva e ela tem que voltar no lugar onde faz o lanche para levar de novo. Eu perguntei, quanto mais ou menos de quilômetros tu faz por dia de bicicleta? Ela falou, depende, 15, 20, 30. Ela falou, já cheguei fazendo um sábado 45 quilômetros. Para ganhar, sabe quanto? R$15. Daí as pessoas falam de meritocracia. Gente, mas é melhor estar trabalhando que não fazer nada. Ninguém está dizendo que não é para trabalhar, tá entendendo? Estou falando que tem empurrado para isso. A mulher ainda que é provedora da sua própria casa, ela vai fazer qualquer coisa para botar comida dentro de casa para o filho. Ela vai se submeter a qualquer coisa. Mas olha a gravidade disso. Se uma mulher dessa, por acaso, engravida qualquer coisa, né? Claro que muitas vão engravidar, né, gente? Mesmo tendo companheiro, não tendo que não interessa. Aí tem um probleminha. A gente já não tem creche para crianças de 0 a 4 meses. Elas só podem entrar na creche até 4 meses. Ela vai ficar 4 meses sem trabalhar? Quem é que vai cuidar do filho dela? Outra pergunta. Então tá. Lá em São Paulo começaram a fazer creche já a partir, escuta bem, de 15 dias.
para atender essas mães que foram empurradas para o mercado informal. Mas o que está acontecendo? Aí a criança não está amamentando, a mãe não consegue dar mamar para ela, e isso que afeta o desenvolvimento da criança, afeta o relacionamento da família. E o que vai acontecer isso? Cada vez mais a precarização. E atinge em cheio a mulher, porque quando a mulher está entrando no mercado de trabalho, aí vem a precarização. Olha o caso das empregadas domésticas. A Dilma foi e fez a PEC da empregada doméstica. Vocês estão lembrando? Eu lembro muito bem. Em 2016. Sim. Foi um chororô, ninguém queria pagar, porque isso é um absurdo. Onde é que você se viu pagar 13º? E era aquelas socialites chorando para tudo quanto é lado. Aí, tá, choraram, mas não diminuiu o emprego, coisa nenhuma. Elas ganharam os seus direitos. Aí vem o Michel Temer, né, o mordomo lá do Nostradamus, e acaba com tudo. Vem o Michel Temer e nós retrocedemos na questão das leis das empregadas domésticas. E hoje a empregada doméstica está trabalhando, sendo obrigada com CNPJ. O patrão obriga ela a fazer um CNPJ para ela trabalhar fingindo que ela é empreendedora. Não que tenha nada, mas daí você teria você não precisa, na verdade é uma autônoma. E o cara não está pagando para ela nem o 10º, nem as férias, não está pagando para ela nenhum direito, nem fundo de garantia, nem nada, tá entendendo? É tudo por conta dela. Então, as mulheres empregadas domésticas foram atingidas em cheio, porque aquelas que têm carteira assinada e tudo mais, acabaram indo para o mercado de ser diarista, porque daí eu trabalho só 3 vezes por semana e não crio um vínculo empregatício. E quando eu trabalho direto, eu faço um CNPJ, que é permitido agora pelo Paulo Guedes, com essa reforma aí, né, trabalhista. Janete, o teu áudio está ligado. Pela reforma trabalhista, e daí o que acontece? Essa reforma trabalhista prejudicou ainda mais as mulheres. E a reforma da Previdência, né, que depois vocês vão falar com mais propriedade até do que eu, ainda mais em cheio. As pessoas não conseguiram perceber ainda que para você se aposentar integral, você tem que trabalhar 49 anos. Eu vou repetir. 49 anos pagando. E para você se aposentar proporcional e por idade, você tem que ter idade e 40 anos de contribuição. Tá entendendo? Então, veja bem, as mulheres que quando tem bebê e não tem creche, geralmente é ela que sai do emprego, não é o marido, não é o companheiro. Já perdeu um tempo aí. A mulher, quando ela está, né, no mercado informal, vendendo isso, vendendo aquilo, não consegue emprego, também não está pagando, porque se não tem emprego, como é que ela vai pagar o INSS? Vamos combinar? Novamente, a mulher sempre que vai ser afetada. Isso vai ter um problema tão grande no nosso futuro que as pessoas dizem que nós vamos ser um Chile. Eu vou dizer para vocês, nós vamos ser muito pior do que o Chile. Não é o Chile, vai ser muito pior do que o Chile. As pessoas não vão se aposentar e vai atingir em cheio as mulheres, porque as mulheres é que menos conseguem ter uma vida regrada contribuindo. Até porque pesa sobre ela a questão de ela envelhecer, daí eu não quero mais um rostinho ali, eu quero um rostinho novo. Pesa sobre ela a questão que eu vou ser empregada doméstica até 80 anos, gente? Eu vou conseguir fazer isso? Eu vou ser enfermeira, que eu tenho que virar o cara de um lado para o outro, cuidadora de idosos, até quanto tempo? É que o mercado informal e o trabalho informal, a maior parte são as mulheres. Por quê? Porque a mulher, na nossa sociedade, ela apareceu no mercado de trabalho como cuidadora. A cuidadora é aquela que veio para cuidar da criança, aquela que veio para cuidar do idoso, aquela que cuida do doente, né? Veja bem, aquela que é super bem valorizada no Uber, porque ela recebe lá elogios, porque ela é educada, porque ela é isso, mas ela não ganha nada mais do que ninguém, tá entendendo? Ela tá ganhando a mesma coisa. Eles só estão fingindo ali. A plataforma tá ganhando muito. E as pessoas dizem o seguinte, mas é melhor isso do que nada. Gente, a gente tem que lutar para que a gente tenha os direitos trabalhistas preservados. A gente tem que lutar que agora, né? Agora foi aprovado isso, nós temos que lutar para voltar a ter os nossos direitos trabalhistas que a gente lutou tanto para ter. Assim como a reforma da Previdência. Quantas mulheres vão chegar a se aposentar, gente? Praticamente ninguém. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. E quem chegar a se aposentar, que não vai ter 40 anos de contribuição e idade, vai ganhar 60% que ganhava.
Vocês sabem, eu quero dar esse dado para terminar a minha parte, que segundo o IBGE, uma mulher trabalhando e um homem trabalhando, a mulher de carteira assinada, enfim, com todos os seus direitos, ela ganha em média R$ 1.700 e o homem ganha R$ 2.300. Então, veja bem, o homem na aposentadoria ainda vai ganhar mais do que a mulher, porque vai ser feito o quê? Um cálculo. A mulher ganhou a vida toda, em média, 1.700, ela vai ganhar só 60% do que ela ganhava, se ela vai se aposentar parcial. Uma mulher vai ter que sobreviver com R$ 900. R$ 1.000, ela ganhava 1.700, ela vai ter que sobreviver com 900 e poucos reais. O homem ganhava 2.300, vai sobreviver com 1.400. Tá entendendo? Quando a gente mais precisa para comprar remédio, que a gente está debilitado, vem isso e afeta em cheio novamente as mulheres. Porque são as mulheres que estão sempre ganhando menos por causa dessa sociedade patriarcal, por causa da questão que a gente vive numa sociedade que é misógina, a gente vive numa sociedade onde, né, o presidente da República diz que ele teve 4 filhos e uma fraquejada. No caso, é uma mulher. O que a gente pode esperar com isso? Eu gostaria que a Selma se colocasse a respeito de como ela vê, já que ela é uma ativista e feminista, como que ela vê a questão da informalidade nas mulheres negras. Como afeta principalmente as mulheres negras. Terezinha, Janete, Juliana, e para quem está nos assistindo, as mulheres escravizadas sempre trabalharam na informalidade. O Brasil escravo, as mulheres já trabalhavam na informalidade. Trabalhavam diariamente, diuturnamente, sem nenhum dia sequer de descanso, né? Tinham os seus filhos que eram listados e traficados, vendidos, e essas mulheres continuavam trabalhando. O pós-escravidão não diminuiu a situação das mulheres negras no trabalho informal. Mesmo que seja um sonho dos brasileiros terem a carteira assinada, e o direito à carteira assinada acontece no ano de 1932, com Getúlio Vargas, quando ele institui a carteira de trabalho para os trabalhadores brasileiros, e aí não inclui-se as mulheres, e, sobretudo, jamais as mulheres e os homens negros, porque para estes não havia o trabalho informal, o formal, eles ainda viviam tanto na clandestinidade do pós-escravidão, quanto na informalidade da exploração do trabalho. Então, hoje, no século XXI, o IPEA registra que 42% das mulheres estão no mercado informal, sendo que, no trabalho informal, as mulheres ganham 50% a menos do que os homens. E deste trabalho informal, 54% são ocupados por mulheres negras, que é uma herança na sociedade brasileira das mulheres escravizadas. As quitandeiras, as lavadeiras, as babás, são essas mulheres que vêm do processo pós-escravidão e que avançaram para dentro da sociedade formal, nas casas, nos apartamentos, nas mansões, nos condomínios de luxo, e lá elas estão ainda na informalidade. Mesmo que, depois da PEC das domésticas, que você falou aí, Terezinha, não garantiu ainda para essas mulheres todos os direitos que a Constituição diz que lhes garante. Quando a mulher está na informalidade, no trabalho informal, ela não vislumbra os direitos trabalhistas que são assegurados a ela, que sejam, né, o 13º salário, as férias, a licença maternidade, a licença por acidente de trabalho. Quantas mulheres sofrem qualquer tipo de acidente do trabalho e ficam aí ainda desalentadas, desempregadas, porque ela não está na rede de seguridade. Ela não é assegurada pelo trabalho formal. Então, ter a carteira assinada no Brasil, para os brasileiros, é o mesmo sonho de ter a casa própria. Nós vivemos isso. E mesmo que as mulheres tenham avançado no processo da sua independência, né, no processo de estar no mercado de trabalho, mas nós temos um contingente enorme de mulheres que estão na informalidade.
E quem são essas mulheres que estão na informalidade? Porque a informalidade ela também tem uma cara, né? São as mulheres periféricas, na grande maioria, são as mulheres empobrecidas, são as mulheres negras e são as mães solo, que a Terezinha falou aí. Porque o outro lado da pirâmide, que possa estar no trabalho informal, dá-se outro nome. São consultoras, são designers, são aplicadoras. Os nomes são totalmente diferentes e esses nomes, eles minimizam o impacto que é causado pela informalidade. Então, num estado como eu moro em Florianópolis, mas num estado como Rio, São Paulo e Florianópolis não deve ser diferente, em que mulheres, e eu conheço uma muito de perto, uma mulher fantástica, que acorda às 4 horas da manhã para fritar as suas coxinhas de galinha, aquelas coxinhas deliciosas de rua, que com o impacto da pandemia, que as pessoas também não estão nas ruas, com o impacto da pandemia que afetou a informalidade, porque essa mulher, por exemplo, aqui de Florianópolis, que pega 2 ônibus a partir das 5 da manhã para montar uma barraquinha no centro da cidade, a partir das 7 horas da manhã, esse público também sumiu. E ela não está mais vendendo. Então, a pandemia do coronavírus, da economia, do descaso de um governo que não se preocupa com o povo, com a sua população, tem impactado de uma forma feroz as famílias e as mulheres. Nessa condição de ter o trabalho informal, para as mulheres negras, para as mulheres pretas, que na grande maioria já vivem nas periferias da cidade, que é uma grande realidade, e que também já vivem na informalidade, porque a formalidade, o trabalho informal tem essa cara impactante que a Terezinha diz, né? São as mulheres mais jovens e um país que vive das aparências, então são as aparências que são as que são contratadas, né? As mulheres como a Juliana, que está ali com um turbante, né, na resistência das mulheres negras, eu que uso Black Power, certamente nós seríamos o quê? Com certeza, né? Nós seríamos preteridas na vaga de mercado de trabalho, além, claro, de que constata-se a cor, o tom da nossa pele. Então, Terezinha, você me fala aí que o meu tempo, certo? Sim, tem 2 minutos ainda. Tá. Então, o grande impacto que causa para a sociedade, de uma forma geral, é o quanto mais vem causando o empobrecimento da população. Porque a informalidade ela alcança os que são mais vulneráveis, os que são mais pobres. E com toda a pandemia, com toda a questão econômica e social, são eles ainda que são os mais atingidos. E esse impacto causa ainda mais uma devastação. E aí nós não estamos falando só de uma devastação econômica, que a pessoa não consegue pagar o gás, comer decentemente, pagar o aluguel, pagar a luz. Não só. Nós estamos falando de um impacto emocional na saúde das pessoas. Isso impacta em depressão. Isso impacta em autoestima. Isso impacta, agora que nós estamos saindo aí do Setembro Amarelo, no suicídio. Porque as pessoas estão ficando desalentadas. Elas não têm para onde recorrer. Mesmo que aí nós tenhamos agora, com essa crise toda lá, o auxílio emergencial dos R$600, que não significou nada, porque os trabalhadores foram extremamente humilhados, né? Porque uma hora não constava que poderiam receber o valor, uma hora é porque a Caixa Econômica está fechada, uma hora é porque o cartão não está habilitado, uma hora é porque você fez o aplicativo não funcionou, enfim. Além da humilhação que esses trabalhadores e trabalhadoras tiveram que passar, esse valor é um valor ínfimo, né? Não conseguiu dar conta de sustentar as famílias. Então, a informalidade no Brasil, ela vem de muito e muito tempo. Né? Ela vem do processo de escravidão. E a cara da informalidade tem a cara do povo brasileiro. Ela é preta e ela é pobre. Ô, Selma,
Só para a gente passar a palavra para a Janete, antes eu quero fazer um ponto aí no que tu falasse. Tanto é que quando a gente fala, né, empregada doméstica, quer dizer, quando era a outra mulher, ela era do lar. Quando passa a ser doméstica, é que é coisa de escravo, né? É domesticado. Eu tenho que domesticar. Ela vai trabalhar na minha casa e vai ser domesticada. Gente, que termo horrível esse, cara. E isso é uma mania do povo brasileiro, porque eu estava lendo nesse artigo da Juliana Lemes ali, e o Greg News, no canal dele, fala bastante disso, que em Portugal eles tiveram que adequar o estilo deles de construir casa, porque os brasileiros, elite brasileira, foi morar em Portugal, e eles lá eles não tinham quarto de empregada. E para eles poderem atender os brasileiros, eles tiveram que fazer o quarto de empregada. Presta atenção nisso. A empregada parece a continuação da propriedade deles, né? Ela é uma doméstica, ela foi domesticada e ela vai comigo para onde eu vou. E se não vai comigo, mas lá eu vou domesticar outra para ela morar ali comigo. Olha, e as pessoas nem sequer refletem sobre isso. E é bem como tu falou mesmo, tem cara, é a periferia, é o negro, é a pessoa mais velha, é isso mesmo. A arquiteta Ana Luz faz um trabalho maravilhoso sobre a questão, o impacto que tem as construções no Brasil com essa questão do quartinho do fundo, né? O quarto da empregada que só tem a porta, que não tem janelas, que não é ventilado, né? E que deixava muito, muito presente quem era aquela pessoa que estava na família, mesmo que muitas das pessoas dissessem que, olha, ela é quase da família, ela está uma vida inteira na minha casa, ela é quase minha irmã, ela é quase minha filha. Só que ela chegou ali naquela casa aos 10 anos de idade e ela já estava completando 70 anos e ainda ela era quase da família e morava no quartinho dos fundos. Então, essa questão da arquitetônica no Brasil, das paredes arquitetônicas das casas brasileiras, da senzala à casa grande, né, dos apartamentos de cobertura aos condomínios de luxo, eles ainda não perderam a característica dos séculos XVII e XVI, quando nós vivíamos o processo de escravidão no Brasil. O pós-escravidão não mudou quase que nada para os negros brasileiros. Né, o impacto social que os negros sofrem, e nós estamos vendo isso na televisão todos os dias, na mídia todos os dias, do quanto o racismo, tanto o racismo estrutural, quanto o racismo da perseguição e do genocídio tem acontecido diariamente no Brasil. Essas são as heranças de um Brasil que é extremamente conservador, racista, machista, homofóbico e patriarcal. Então, são heranças, Terezinha. Sim, misógino. Vamos acrescentar. São heranças que estão presentes na sociedade brasileira todos os dias, né? E ainda querem que nós acreditemos que vivemos numa democracia racial, que não é verdadeira, né? E que isso não impacta nas nossas vidas, impacta profundamente na vida dos brasileiros, e vida dos brasileiros, diga-se que são vida das famílias negras, que são 54% da população. Obrigada, Selma, muito importante o que tu trouxe aqui, muito importante mesmo. Eu que te digo que é uma honra ter tu aqui, mulher, tu é power. Janete, contigo. Eu começaria com uma frase, na verdade, que a crise, ela tem rosto, né? E o rosto de mulher. Nós somos as mais afetadas pela precarização e carrega o peso da crise social e econômica nas costas. A média geral de salários entre homens e mulheres sempre é muito absurda, né? A diferença. O desemprego é muito maior entre elas do que entre eles, né? Homens 9,2 e mulheres 13,1. A Thaís Lapa é uma pesquisadora da UFSC e da área de gênero, e ela diz que existe uma desigualdade estrutural devido à segregação de gênero, levando as mulheres para trabalhos precários e insalubres. A reforma trabalhista, essa bendita reforma trabalhista, ela aprovou a terceirização irrestrita, afetando todos os trabalhadores, mas a gente sabe onde que foi especialmente mais prejudicado foi a questão das mulheres, né, que já eram mais exploradas. E esse quadro, com a questão da pandemia,
ela ficou bem pior, né? E as mulheres, as atingidas, elas foram para esses trabalhos biscates que se falam, né? Sem garantia alguma, ganhando hoje para poder comer amanhã, né? Aquela coisa bem de imediato, imediatista mesmo, mas é o que, como a Terezinha falou, né? As pessoas, pelo menos eu estou trabalhando. Né, é uma coisa complicada isso, não se valorizar, não conseguir fazer isso, né? É muito ruim isso. E a área, na verdade, que mais foi afetada são as de serviços, né? Que com a pandemia a coisa ficou chamada de serviços domésticos, como vocês estão colocando aqui, onde milhares de mulheres foram demitidas. E a exploração, ela aumentou por demais para quem permaneceu. Né? A crescente informalidade, como vocês estão colocando aqui também, ela castiga tanto as mulheres, muito, né? Muito a questão das mulheres negras, pobres e de baixa escolaridade. E a Terezinha colocou isso também, né? A questão do 13º, das férias, que não vão ter nenhuma garantia, nem expectativa de vida. E assim, essas estratégias de sobrevivência são as mais variadas entre os trabalhadores desempregados, mas mais ainda entre as mulheres, né, que são as que mais sofrem nesse contexto devido à desigualdade estrutural. Vários tipos de serviços são buscados na informalidade feminina, né? E aqui vocês colocaram sobre a questão dos aplicativos, né? A uberização, que tanto falam, né? E isso acabou se espalhando para todas as questões do iFood e tudo mais que tem aí. Então, eu queria colocar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu, antes da pandemia, final do ano passado, eu comecei a trabalhar com Uber. E realmente, assim, é muito desigual, é muito cruel aquilo ali, porque todos eles na mesma prática. Eles nunca, os trabalhadores, né, tem que ter o carro, todo o ônus é nosso, o bônus é deles, né? O percentual são eles que definem e tudo isso acontece dessa forma. E só que assim, existe uma coisa muito pior se é para homem e para mulher, que é a questão do assédio, a questão da violência, por sermos só porque somos mulheres já sofremos muito com isso, principalmente num carro. Por quê? Ele entra num carro que é teu, ele está pagando o serviço, ele acha que com isso ele tem o direito de ser grosseiro, ser assediador e fazer qualquer tipo de violência. Então, assim, é muito difícil. E, assim, quando a gente fala da questão do ônus para os motoristas, é tudo, é a depreciação do carro, é o combustível, é o seguro diferenciado, que é um absurdo, bem mais caro, e que nada evita que a gente seja roubado ou assaltado. Mas é bem pior, e nós mulheres, eu estou dizendo de mim e de muitas mulheres da qual a gente convivia, a gente tinha um medo, era diário, era constante, era minuto a minuto, cada ligação, você ficava olhando para aquela foto que vinha ali da pessoa que estava, que era identificava que era um homem, alguma coisa assim, tu já ficava meio assustada, porque tu tem medo, tu pensa em todas as pessoas que estão ali, que dependem de ti, ou que são da tua família e tudo mais, e você fica preocupado, né? E daí, eu sempre fiz algumas observações para o aplicativo, pedindo que eles juntassem os dados e que fizesse com que motoristas mulheres atendessem mulheres. Não era difícil isso para eles, com certeza não, mas eles não queriam ter esse tipo de coisa, até que surgiu um aplicativo, o Woman's Drive, que era só motorista mulher atendendo clientes mulheres. Era maravilhoso, a segurança que a gente tinha ali era uma coisa assim, muito diferente. Você não ia comer, você sabia que era uma mulher que você ia atender. E assim, eles não davam muito bola. O Uber, esses outros 99 e tudo mais, não davam muito bola para esse pessoal do Women's Drive que estava começando. Mas ele começou a crescer, porque as mulheres também que são clientes, quando pegam homens, elas também têm essa questão do medo. Meu Deus, quantas vezes que ela sentava assim, ai, que coisa boa que é mulher.
agora eu posso sentar, eu posso conversar, eu posso até ficar muito tranquila aqui nesse banco, mas eu não tenho essa segurança com homens. Então, não era só nós que tínhamos esse problema, eram elas também, né? Então, assim, essa... E assim, o número de mulheres cresceu muito na questão dos aplicativos de carros, assim, né? De transporte. E nesse período aí, uma dos jornais daqui fez uma matéria, queria uma matéria, e entrou em contato com algumas mulheres, eu fui uma delas, em que a gente estava conversando sobre isso. O que ela queria saber? Ela queria saber o que a gente tinha de problemas naquele trabalho, naquele serviço, a questão da violência contra a mulher, o assédio, se existia isso realmente, se isso era realmente verdade. Então, todas as mulheres colocaram, e óbvio que eu coloquei, né, sobre essa questão. O medo que muitas mulheres se colocam ali. Eu tinha a opção maior até de fazer nos horários e ainda tinha isso, você tem que escolher horários para fazer, porque é muito arriscado, sim, é muito arriscado. Então, tu conseguia, mas tá, as mulheres tinham que escolher, tinham que fazer de qualquer maneira, então elas se arriscavam muito na madrugada e tudo mais. Então, assim, é uma exploração, sim, elas acabam fazendo por essas questões, mas é óbvio que, na verdade, não é porque elas simplesmente querem, é porque realmente aquilo que ela falou, pelo menos eu estou trabalhando. E assim, essa questão aí tem que ser olhada mesmo, as mulheres se arriscam muito nessa questão, até por conta de que geralmente elas são as pessoas, as mulheres que estão pela família ali, né? E nesse processo, segundo Costa, pesquisadora da Unicamp, há uma total responsabilização e transferência de riscos e custos para o trabalhador, que não tem nenhuma remuneração mínima de trabalho assegurado. Então, é bem isso que eu estava colocando, né? Quer dizer, você entra com todo o ônus nisso e o bônus é exatamente para eles, e eles não estão nem aí, você pode reclamar à vontade, e a meta que eles colocam, parece aquele coelho que alguém está com uma cenoura, um pedaço de pau, e você nunca alcança aquela cenoura, é bem isso, porque esse bônus, essas coisas que eles colocam, é tão difícil de alcançar, que às vezes quando você consegue, final da noite, você está super cansado, estourado, e na maioria das vezes você não consegue, por pouco, não consegue, mas trabalhou um monte. Então, essa seria a minha colocação. Acho que as mulheres são, sim, muito penalizadas, e, com certeza, as mulheres negras muito mais, né? É uma coisa muito ruim, mas é uma verdade bem dura e crua, na verdade. Então, essa seria a minha colocação, da gente tentar, né, buscar uma forma, e essa nossa legislação aí ser não tão ruim ou prejudicial a nós mulheres. A Janete, muito obrigada, Janete. E ela trouxe uns pontos muito importantes aqui para a discussão, que pelo fato de você ser homem, você não vai ter a insegurança que a mulher tem. O homem, geralmente, ele é abusado, a mulher abusa do homem quando ele está. O homem é assediado, mas não na mesma proporção. Inclusive, se ele for assediado e ele não gostar, ele nem vai contar, porque vai ficar feio para ele, segundo essa sociedade, né, machista que a gente vive. Mas eu vejo um ponto bem mais grave que além só da questão de gênero, que é a questão econômica. Se a gente tem 52%, quase 53% da população que é mulher e mãe solo, que sustenta, provedora sozinha da sua família, o que vai acontecer? Ela colocou o seu carro lá, e quando ela coloca o carro, né, Janete, melhor do que ninguém que trabalhou no aplicativo sabe, dependendo se é Uber, se é 99, que seja, tem de 5 a 10 anos de uso, não mais do que isso. Só que o que ela está ganhando com isso, mal dá para sustentar os seus filhos. E nunca vai conseguir pegar umas férias para ficar junto com a família, porque ela precisa receber. E isso vai afetar toda a estrutura da família, toda a estrutura da sociedade, em nome do quê? Do lucro exacerbado, né? Em nome de uma falsa reforma trabalhista, onde eu faço o meu horário. Eu
não faço o meu horário, eu sou obrigada a trabalhar em qualquer horário, e eu vou trabalhar naquele horário porque eu também tenho que cuidar dos meus filhos, porque eu sou mãe solo. E daí passou-se os 5 anos e eu não consegui nenhum dinheiro, porque eu só consegui dinheiro mesmo para me manter. E aí eu não posso mais nem trabalhar na plataforma. Eu acabei com o meu carro, eu acabei com a minha saúde e agora talvez eu vou ter que fazer coxinha. Se fosse eu, não ia morrer da fome, porque eu não sei cozinhar nada, né? Mas quem sabe aí no aperto eu ia aprender. Então, veja bem, aí a mulher vai ter que se virar nos 30. E nisso ela vai envelhecendo. E muita gente que é Uber não paga INSS, que eu sei. E se ela não paga INSS, esses anos já vão ficando para trás. Daí não paga INSS, não tem férias, não tem 13º, não tem uma vida social com a família, não tem um bom rendimento. Isso vai fazer com que as mulheres fiquem cada vez mais precarizadas e cada vez menos conseguindo se aposentar. E isso é um problema grave que tem que ser debatido, que tem que botar o dedo na ferida e que pouca gente fala sobre isso. Né? E para falar melhor do que isso, do que ninguém aqui, eu acho que é a Juliana, né? Que é trabalhadora, que está lá no chão da fábrica e que sabe que a gente está falando. Eu também trabalhei em fábrica e eu sei muito bem como é que é. É contigo, Juliana. Obrigada, Terezinha. Então, assim, dentro desse contexto todo, né, já sabemos que as mulheres negras são as mais afetadas, né, os trabalhadores, né, as pessoas com vulnerabilidade, né, social, né, homens e mulheres, né. Aí me perguntam se nós falamos só de mulheres que sofrem, não, os homens também sofrem, ele como pedreiro, né? Pedreiro, carpinteiro, essas profissões informais, né? Sem registro de carteira e mesmo com registro em carteira, foram as mais afetadas com a pandemia, né? E eu queria mudar um pouco o contexto. Já falamos de todo o sofrimento, de pós-escravidão, que continuamos e continuamos. Quando eu aceitei esse desafio, foi me sentir provocada. Por que eu estou na política? Gente, para tentar mudar tudo isso. Eu sei que sozinha eu não consigo, mas com vocês me apoiando, eu consigo. Então, nós sabemos que nós vivenciamos a contradição da democracia, né? Então, por que a gente não busca uma estratégia de toda superação, né? Se eu estou aqui hoje, é porque eu superei, né? Superei todos os desafios que a vida me impôs, sofri racismo, muito racismo, fui violentada, né? E eu superei tudo isso. Hoje eu estou cursando uma universidade, né? Trabalhei, sim, emprego informal também, fiz bolo, fiz coxinha. Melhor fui que cuidadora eu, hein? há pouco tempo. Há pouco tempo fui cuidadora, né? E eu pensei assim, tô ficando velha, né? Vou ficar trabalhando sem meus direitos, né? O pouco direito que nós ainda temos, gente, né? Porque nossos direitos estão sendo sucateados a todo momento por esse desgoverno, que daí vem dizer que mulher tem que ganhar menos porque engravida, né? Uhum. Então, eu acho que a nossa missão é qualificar, né? Essa agenda política para as mulheres, né? Diante da crise, né, nós temos que tentar fazer essa representatividade de mulheres, trazer essas mulheres para dentro da política, para tentar fazer algo, para buscar mudanças, né? Sei que nós existimos a partir dos desafios, né, encontrados a cada momento, todo momento da vida você encontra empecilhos, né, que te levam à luta, que te fazem puxar outras mulheres para sair da crise, para superar todos os desafios da vida, né? E assim, eu mudei um pouco o contexto porque vocês falaram tudo que eu queria ter falado, vocês falaram por mim. Eu mudei um pouco. Aí eu quero fazer uma provocação para vocês, né? Para nós estar tentando chamar essas mulheres, né? Para tentar mudar a história, para nós fazer algo diferente, né? Eu sei, eu estava. Eu não estou ouvindo a Ju. Não está me ouvindo? Agora está ouvindo? Melhorou. Melhorou?
Então, nós somos atrizes, né, mais que necessária no contexto de enfrentamento e combate ao racismo e ao machismo, né? E nós, mulheres negras, temos muita... Eu acredito que nós, mulheres negras, oferecemos um repertório político, estrutural, criativo e singular, né? Fundamental para o fortalecimento da democracia que está tão fragilizada no Brasil, né? Eu queria que vocês não desistissem de nós mulheres e continuassem a luta, seja agora em campanha política, ou seja depois. Vamos tentar trazer essas mulheres para estar, mais que nós, né? Para estar falando das nossas pautas, né? Nossas vozes, vamos falar de nós, né? Como vamos colocar homens representando nós mulheres, né? Eles não entendem nossas pautas, eles não entendem nossas cólicas, nossas dores de parto. Então, vamos trazer essas mulheres para dentro da política, para tentar fazer algo diferente, mudar, né? Esse conservadorismo, né, que assola a sociedade brasileira há séculos. Está na hora disso acabar, gente. Está na hora de acabar. Ô, Juliana, a gente tem que fazer esse chamamento, eu concordo plenamente contigo. Tem muitas histórias de superação, mas quanto mais a mulher é empurrada para a informalidade, mais difícil dela participar dos espaços de decisão. Porque ela vai estar tão atarefada, quanto mais desmonte dos direitos trabalhistas, né, mais difícil. Você imagina se você, por exemplo, estivesse trabalhando de Uber ou ainda de boleira, enfim, e agora você tivesse um monte de encomenda, você tinha que estar, claro, né, a sobrevivência, eu tenho que estar lá trabalhando. Então, fica ainda mais difícil para nós, mulheres, feministas, e que queremos trazer o pessoal para discussão, para participar dos espaços de decisões, para participar do espaço. Tem alguém aí com o microfone aberto que eu estou ouvindo, criança? Para participar do espaço de decisão, por quê? Porque é praticamente impossível. A mulher ela não tem uma folga quando ela está no mercado informal. Ela trabalha muito para ganhar pouco, ela é empurrada para precarização, e quando ela é empurrada para precarização, não tem condições de a gente conseguir fazer ela voltar para os espaços de poder e o espaço de luta. Por mais que a gente queira, você é um exemplo disso. Você está aí, você participa da batucada feminista, você faz a discussão, você mesmo disse como foi difícil até chegar aqui. Só que, veja bem, você já pegou um momento, você disse que está ficando velha, então imagina eu, né? Você disse que você pegou um momento em que você passou por isso tudo, que você foi violentada. Eu também fui violentada, né? Quando criança fui abusada, tudo mais. Mas a questão da superação, as pessoas superam de uma maneira ou de outra, mas eu não consigo superar, são as leis do mercado de trabalho, porque isso é muito maior do que a gente. Então, é essencial esse chamamento que tu faz de a gente se unir, porque se as mulheres todas, que representam mais de 52% da economia, que faz a economia girar, se unissem e fosse para a rua e parasse, isso ia dar alguma coisa, tá entendendo? Mas para isso a gente tem que ter tempo de se juntar. E isso é um mecanismo que eles fazem muito bem. Enquanto elas estão trabalhando, enquanto elas estão nessa loucura, daí alguns podem dizer, igual a Juliana falou assim, os homens não sofrem? Eu ouço muito isso. Mas ninguém está dizendo que o homem não sofre. Nós estamos nos atendo à pauta de que a mulher é a maior atingida pela questão da precarização. Por quê? Segundo dados do IBGE, veja bem o que eu vou falar, é dados do IBGE, não é eu que estou falando. É uma mulher que tem nível superior no mercado informal, ela ganha 38% a menos do que um homem que tem a mesma formação dela. Se no mercado formal a gente já tem essa diferenciação de gênero, né? Você imagina no mercado informal. O mercado informal, o cara vai ser pedreiro. A mulher, pela questão de força e tudo mais, ela não vai conseguir ser pedreira? Pode, ela pode conseguir. O problema não é esse. Quando ela consegue trabalhar aí em Florianópolis, a Selma, a Janete pode falar melhor do que eu,
Tem um curso na Universidade Federal que é de edificações, que só são mulheres, elas que constroem prédios, elas estão com a agenda lotada, eu estava vendo na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, até 2025. Porque não tem desperdício, porque elas não têm problema de coluna, porque elas são meticulosas naquilo que elas fazem, tá entendendo? Mas você ainda não vê muita mulher trabalhando nesse ramo. Por quê? Porque a gente tem que enfrentar a questão da desigualdade de gênero, a gente tem que enfrentar a questão da desigualdade salarial, que uma coisa está ligada à outra, a desigualdade racial, que ainda piora, porque o que eu sofro não é a mesma coisa que você, a Selma, enfim, as mulheres negras e nem as deficientes, cada um tem a sua pauta e o seu lugar de fala. Eu não posso falar por uma mulher negra, eu não posso falar por uma mulher deficiente, eu posso falar por uma mulher e que é professora, e que vive o ambiente que eu vivo, enfim, eu posso compreender. Ter empatia é uma coisa, viver aquilo é outra diferente. Então, é essencial que quando vai se falar de mulher, eu tenho que dizer, de que mulher que eu estou falando? Eu estou falando da mulher trabalhadora? Eu estou falando da mulher negra? Eu estou falando da mulher periférica? Eu fico muito, assim, fula da vida quando alguém vem me entrevistar e fala, mas olha só, o feminismo, né, gente? A gente melhorou muito, porque as mulheres trabalhavam em casa e agora elas podem trabalhar fora. Eu digo, oi? Mas de que mulher que você está falando? Você não está falando das escravas, então, que sempre trabalharam, inclusive sem receber. Você não está falando, então, das mulheres mineradoras? Você não está falando da mulher da fábrica? De que mulher você está falando? Está entendendo? Até nas pautas feministas a gente tem que cuidar com a fala. Isso é uma coisa muito importante. Agora, a gente se unir, esse teu chamamento aí é com certeza. Porque se a gente não se unir, não vai, né? Não vai para frente, não vai. Porque os homens aqui não vão nos chamar. A gente já tem que brigar para ter 30% de mulher, e mesmo assim tá difícil, tu sabe, né, Juliana? A Selma mais ainda, a Janete, então nem se fala. Então, eu vou deixar com vocês agora, né, 5 minutos para cada uma, para vocês dar o seu recado final. E eu vou começar, então, por quem falou por último, que é a Juliana, e depois a gente vem com a Janete, com a nossa amiga Selma, e daí a gente termina. Pô, é contigo, Juliana. Então, nós sim somos todas importantes, não importa a pele, o corpo, a cultura, a religião, né? Que isso foram margens que foram postas para nós, né? E com racismo e com machismo não há democracia. Esse é meu recado. Obrigada, Juliana. Janete? Janete, o áudio. O áudio. Você falou, Terezinha, do curso de edificações. Eu vou te comentar sobre uma questão que é um curso de pintura que eu fiz da Diosa, pintura predial. É um curso do pessoal do Rio Grande do Sul, mas que online. E foi muito interessante, e é essa mesma questão. Elas têm muito trabalho porque o serviço delas é totalmente meticuloso, cuidadoso, e que as pessoas procuram muito, principalmente pela questão do cuidado com qualquer coisa na casa, com as pessoas, com o cheiro, ela se preocupa com todo. Então, é muito interessante a tua fala e realmente lembrei desse curso aqui, e é muito, realmente, bom, né, isso, saber disso, a gente sabe disso. E é noutros espaços que nós temos que estar também. Nós temos que ocupar os locais de poderes, mas principalmente o político, porque é aí que a gente vai alterar, mudar e fazer valer as leis que tem e as que se criam para a questão das políticas públicas que tanto precisamos. Essa, sim, e a gente chamar a todas as mulheres, a todos os homens também aí, que a gente pense, né, em estar trabalhando e ver como essas mulheres podem ser muito, muito, muito eficientes, muito comprometidas e com todos. Então, assim, e eu acredito, Juliana, que sozinha realmente, como você fala, a gente não vai muito longe, mas juntas, com certeza, a gente vai muito longe. E é com vocês que eu estou. Muito obrigada, Janete. Selma? Queridas, eu tenho a lhes agradecer pela aula que eu recebi hoje da Juliana, da Terezinha e tua, Janete. A Terezinha, que é essa pessoa que eu admiro
desde o primeiro dia que nós nos vimos, né, Terezinha? Foi quase que amor à primeira vista. A Janete, que teve a honra e o prazer de trabalhar junto, e essa doçura, essa pessoa maravilhosa. E a Juliana, querida, amada, uma negra que eu me vejo espelhada em você, muito sucesso aí na campanha, e que você ocupe uma cadeira na Câmara de Vereadores aí em Blumenau. E a Terezinha esteja junto. Opa. E dizer que o que eu quero para todas nós, mulheres, é um Brasil mais justo e um Brasil mais igualitário. Que nós possamos sair da informalidade e possamos ir para a formalidade. E que a unicidade, né, é que nós possamos estar juntas para que nós possamos vencer as batalhas. Olha, nós somos, as mulheres são a metade da população brasileira em qualquer espaço, né, em todos os municípios. Nós somos a metade sempre. Nós somos a maioria. Não a metade, a maioria. E ainda nos falta tanto alcançar os lugares que nós desejamos. Essa união de que a JUFA, né, as Mulheres Unidas, nós temos cada vez mais percebido que somente juntas, unidas, siamesas, nós vamos conseguir alcançar os objetivos que tantos desejamos. Em relação agora às eleições de 2020 e às cadeiras que serão ocupadas em 2021, que possam estar essas cadeiras recheadas de mulheres. Mesmo que nós tenhamos aí as cotas dos partidos, 30% das mulheres, ainda é ínfima a nossa participação, o nosso espaço ocupado, né? Então, como diz a Janila, que nós possamos aí fazer o nosso espaço, nosso lugar de fala, que possamos ocupar os nossos lugares de direito, e que nós, mulheres, com a nossa garra, a nossa força, a nossa sensibilidade, possamos criar projetos que envolvam a todas e a todos, para que possamos ter mulheres mais felizes, mais completas, e que possamos fazer dos municípios espaços de justiça, de igualdade, de fraternidade e de amor. Então, minhas queridas, um beijo grande para vocês, um prazer poder falar com vocês essa noite, e em 2021, quando eu abri a internet para verificar as eleitas nas câmaras de vereadores dos municípios, eu vou ler lá o nome da Terezinha Cardoso, da Juliana Gertrudes e da Janete Teixeira, para que eu possa, daqui, da janela da minha casa, soltar fogos e dizer: temos mulheres que nos representam na Câmara de Vereadores dos municípios. Um grande axé, muito beijo, força e luta. Bem, obrigado, Selma. Eu quero dizer aqui que muitas pessoas costumam dizer, né, principalmente aquelas pessoas que assistem nossas lives para nos criticar, que é importante, porque a gente também precisa de crítica para crescer, que, na verdade, é importantíssimo falar assim, porque as mulheres estão trabalhando como manicure, as mulheres estão trabalhando no salão de belezas, as mulheres trabalham de vendedora de lingerie, de ambulante, cuidadoras de idosos, na creche, assim por diante. E a gente aqui, um grupo de professoras, amigas minhas, a gente nessa pandemia foi entregar a cesta básica para alunos carentes. Eu quero te dizer que eu não gosto de falar porque eu choro. Todas as casas que a gente foi, todas não, 90% as mães eram solos, sozinhas, sem dinheiro, sem saber acessar. Então, a gente ensinou como se acessava, como se fazia, elas não tinham nem acesso à internet. Entregamos cestas básicas. Tem algum lugar que a gente ia entregar uma, a gente acabou entregando 3, que a situação era caótica. Mãe com 3 filhos, 5 filhos, e elas iam saindo de porões, que aqui, e parece que em Blumenau não existe pobreza, não é verdade? E são 3 tipos de pobrezas que a gente identificou aqui, que era mãe saindo de lugares, assim, de porões, coisa e tal, era aquela pobreza que ela trabalhava antes, tá entendendo? E quando a gente entregava a cesta, ela chorava, e a gente perguntava, mas está chorando por quê? Porque eu nunca precisei disso antes. Eu estou me sentindo envergonhada. Preste atenção. Além dela estar passando por aquilo, ela está se sentindo culpada. A gente tem que trabalhar para que as mulheres não se sintam culpadas disso. Ela está sozinha, cuidando dos filhos, tem que pagar aluguel. Teve uma senhora que eu não vou esquecer jamais isso. Ela me abraçou, começou a chorar e disse: amiga, eu nunca passei por isso. Cara, aquilo ali me matou. Ela estava com 3 filhos e um ela tinha levado para casa, não sei de quem, porque ela não tinha comida para dar. Mas, a Terezinha,
a pandemia mostrou para nós também a cara da desigualdade, né? Que as pessoas, mesmo que essas pessoas pudessem dizer para você, olha, eu nunca passei por isso, mas eu duvido que ela não passe apertos todo final do mês para dar conta dos recados. Só que agora o aperto apertou mais ainda, né? E aí ficou gritante. Mas é uma desigualdade tão grande que a gente faz de conta que não vê. Mesmo que nós tenhamos as crianças todos os dias na escola, os teus alunos, você vê os alunos, mas você não chega a imaginar o que ele passa na casa dele. É nesse momento que você vai entregar uma cesta básica que você verifica como a família está vivendo. Então, essa pandemia também nos mostrou muito a cara da desigualdade, da pobreza, da dor, né, da fragilidade das famílias. Então, é mais uma lição para que a gente possa enxergar, sobretudo, essas mulheres que são as mães provedoras da família, né, e que estão passando por esses momentos tão delicados, e que só agora ficou muito mais delicado ainda pela proporção que está causando esses quase 8 meses, né, 5, 6 meses aí de pandemia, e que essas mulheres estão vendo que a vida está sendo achatada do ponto de vista econômico, do ponto de vista material, do ponto de vista físico, emocional. Sabe o que mais me chamou atenção nisso? É essa questão da informalidade, da empreendedora. Então, a pessoa vendia trimania, a pessoa fazia uma costura, só que na pandemia, né, não tem. Sumiu, as pessoas sumiram da rua. De bico, como diz a Janete, ela já vivia de bico, mas ela tinha ainda um pão para botar na mesa, já não tinha carne todo dia, já não tinha fruta, nutriente todo dia, que afeta no desenvolvimento, que vai afetar na educação, que uma coisa leva a outra, e que vai afetar no futuro desenvolvimento de uma nação. E que isso, quem é que vai falar dessas pautas, como diz a Juliana, né, como diz a Janete, são as mulheres? Os homens não vão falar sobre isso? Serão vocês que irão falar dessas pautas quando forem eleitas vereadoras, depois deputadas, e depois prefeitas, depois governadoras, depois presidentes da República. Serão vocês que irão discutir essas pautas. As mulheres. Ai, Selma. Que bom, né? Tomara mesmo que fosse isso. A gente está batalhando para isso, né? Mas eu quero terminar essa live dizendo umas palavras que são da Carolina Maria de Jesus, que eu amo, e que isso me lembra bastante a informalidade das mulheres, não só na pandemia, mas no dia a dia, que ela dizia o seguinte, que hoje eu acordei e vi os pássaros, e os pássaros ainda estão no ninho. E os pássaros, ela diz, devem ser mais felizes do que nós que moramos na favela e mulheres faveladas, porque eles dormem, mas eles não estão com fome. E a favelada e a mulher sozinha, ela dorme com fome e ela não acorda, porque a fome continua. É isso. E isso aí me emociona, porque hoje eu sei que milhões, se tem uma coisa que dói, é uma mãe não poder dar um pedaço de pão para o seu filho. E criança não precisa só de pão, né, gente? Criança precisa de tudo. É isso. Muito obrigado, Selma. Tu faz parte da minha história. Esse teu cabelo Black Power aí. A Juliana, que é uma guerreira, botou ali a cara para bater, né? Que não é fácil. A Janete, que se vira nos 30, briga com todos os machos aí do partido, não interessa quem seja. É isso aí, gente. Eu acho que a gente deu o nosso recado hoje. Eu estou muito grata a vocês e eu faço as palavras da Selma as minhas palavras. Aprendi hoje muito junto com todas vocês. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, querida. Muito obrigada por vocês existirem na minha vida. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Obrigada, tá? Tchau, até 15 de novembro. Até lá. Um beijo. Beijão. Beijo. Beijo.